Anteriormente, nós tínhamos comentado sobre alguns aspectos para se pensar meio e período na formação territorial da Amazônia Paraense. Nós observamos que a Amazônia tem sido pensada de várias maneiras, né? E que a necessidade de se fazer uma leitura da formação territorial da Amazônia, né? Formação enquanto forma-ação, procurando reconstituir a dimensão territorial da sociedade amazônica, ao mesmo tempo em que consegue pensar uma leitura geográfica da Amazônia, né? Quer dizer, o nosso ponto de partida foi a reflexão dos tempos da fronteira do Martins, né? Os tempos da fronteira enquanto o tempo da fronteira enquanto o encontro de vários tempos, o tempo do camponês, o tempo do quilombola, o tempo do indígena, o tempo do empresário, e a ideia de tempo da fronteira enquanto encontro desses vários tempos, né? E no caso, a formação territorial seria o quê? O encontro de várias relações sociais, de vários tipos de propriedade, né? E ao mesmo tempo que se desenha o território, se desenha a sociedade, né? Então, por isso que se vai falar em formação territorial. E no vídeo passado, nós vimos que para se falar da formação territorial é preciso considerar a interdependência, a impermanência, né? O princípio da totalidade também, né? Vimos que a formação territorial da Amazônia se dá a partir de uma abordagem dialética, né? Uma abordagem dialética de interdependência, onde o movimento é um movimento de negação, conservação, superação, né? Então, é nesse movimento de negação, conservação, superação que há o processo. Então, o que nós chamamos de meio natural é a negação, conservação e superação da natureza, né? Quer dizer, é meio natural por quê? Porque o ser humano, a sociedade humana, procura imprimir na natureza uma vontade, né? Uma atividade consciente, né? Uma atividade socialmente determinada. Aí, a partir desse momento, as leis que regem a natureza não é mais apenas a lei do acaso, né? Não é apenas o ritmo da natureza, que é o caos e o cosmos, mas se trata agora de inserir um novo componente, que é o microcosmo, que no caso é o ser humano, né? Então, quando o ser humano começa o processo de apropriação da natureza, eu vou ter, então, um momento, uma superação, um movimento de negação da natureza enquanto é regida pelo movimento do Sol e da Lua, né? Vou ter a conservação dos atributos na natureza necessários ao ser humano, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma superação, quer dizer, eu vou uma superação por conta do trabalho, quer dizer, o ser humano, a partir do trabalho, ele vai reconfigurar a natureza, né? E aí, por conta disso, eu tenho o meio natural enquanto fração do reino vegetal, animal e mineral, apropriado pelo ser humano e que se torna condição de existência para o ser humano, né? Então, aí eu tenho a ideia de meio. E no caso da Amazônia, inicialmente eu tenho meio natural indígena, que é mais ou menos a 11 milhões, a 11 mil anos, melhor dizendo, a 11 mil anos, né? Eu tenho a construção do chamado meio natural indígena, que vai ficar com a sua lógica, que é a lógica, havia conflito, havia disputa, havia tensões, havia relação entre culto, cultura e cultuar, havia relação de troca, mas não havia sociedade mercantil, havia muitas vezes o uso comum da terra, não havia a formação de cidades, né? Então, esse formato que nós comentamos no encontro passado, ele vai perdurar muito tempo e vai começar a ser negado a partir do momento em que vem o colonizador. Então, a chegada do colonizador é um evento,
né, como nós falamos no vídeo passado, é um evento porque vai reconfigurar a paisagem, a configuração espacial e a dinâmica social, né, da sociedade existente. Ele vai reconfigurar. Né? Assim como o indígena, a chegada do homem na Amazônia é um evento porque ele vai inventar a produção social da natureza, né? A chegada do colonizador na Amazônia é um evento que ele vai promover a produção da sociedade mercantil. Até então não existia sociedade mercantil na Amazônia. Quando o colonizador adentra, independente dele ser chinês, ou de ter sido templário, ou alemão, ou holandês, ou francês, ou espanhol, independente da nacionalidade, o que está em jogo é que ele vai implantar um tipo societal que a Amazônia não conhecia, que era o da sociedade mercantil pautada na mercadoria, que a mercadoria ela unifica valor de uso e valor de troca. Nas sociedades indígenas, antes o predomínio era o valor de uso. Na sociedade mercantil, valor de uso e valor de troca estão juntos e estão simbolizados no dinheiro e na moeda. Então, o colonizador, quando chega, ele inaugura o que nós chamamos no encontro passado de meio natural mercantil. E esse meio natural mercantil, ele na interpretação que eu faço, ele fica hegemônico de 1616 a 1966. São mais ou menos 3 séculos e meio. Né? Ou melhor, são 3 séculos e meio onde hegemoniza o meio natural mercantil. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que durante 3 séculos e meio, basicamente a produção do espaço, em seus traços estruturais, era ritmada pelo mercado e era ritmada pelo tempo da natureza. Né? Pelo tempo da natureza. Então, o mercado, a chegada do mercado, não foi suficiente nesses 3 séculos e meio, não foi suficiente para subverter o tempo de apropriação da natureza. Não foi suficiente. Né? Não foi suficiente. Quer dizer, as sociedades que se edificou nesses 3 séculos e meio ainda estavam subordinadas ao rio, ainda estavam subordinadas basicamente à sociedade solar, não havia generalização de sistema de informação, sistema elétrico, sistema de comunicação, sistema de transporte, de mercadorias, de bens, de pessoas. Tá? Eu não estou negando que nesses 3 séculos e meio se construiu ferrovia, se construiu telégrafo, se colocou eletrificação, no início do século, sobretudo, né? Final do século XIX, início do século XX. Mas eu estou dizendo que mesmo a chegada da eletricidade, mesmo a chegada de portos, mesmo a abertura do rio, mesmo os engenhos, mesmo a eletrificação, mesmo isso não foi suficiente para imprimir um novo ritmo à vida, um novo condicionante à vida. Né? Mas foi suficiente para fragilizar o meio natural. Né? Foi suficiente para definitivamente inventar um sentido de Amazônia, que nós falamos em alguns encontros atrás. Um sentido de Amazônia. Né? Então, ele vai ser inventado nesse meio natural, esse sentido de Amazônia. Né? Então, essa ideia de natureza enquanto fonte de recurso natural inesgotável, essa ideia de espaço demograficamente vazio, isso é o fundamento estrutural para a invenção da Amazônia enquanto fronteira. Né? E estou dizendo isso por quê? Porque o meio natural ele começa definitivamente a não ser mais hegemônico, a partir de 66. Quando eu falo não ser mais hegemônico, eu não estou dizendo que meio natural sumiu. E igualmente, quando eu falo meio natural, não estou dizendo que natureza sumiu. Eu estou dizendo que entre natureza, meio natural, por exemplo, há um movimento de superação dialética, de negação, conservação e superação. Né? Assim como o meio natural ele é a negação, conservação e superação da natureza, né? Assim também o meio técnico é a negação, conservação e superação do meio natural. Por quê? Porque as condições objetivas para a ideia de meio técnico, elas nascem no meio natural.
Como assim? É no meio natural que se inventa a Amazônia. Em 53, em 53 não, antes de 53, na Constituição de 46, o artigo 199 dizia que 3% do, do PIB, né, do orçamento, do montante do orçamento brasileiro, do orçamento brasileiro, tinha que ser aplicado no desenvolvimento regional, né, para ser aplicado num plano de valorização da Amazônia, valorização econômica da Amazônia. Né. Isso em 46. Somente em 53 foi criada uma agência, uma superintendência, que é a SPEVA, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Né? Então, eu tenho o plano, quem vai gerenciar o plano? É uma superintendência. A superintendência vai abranger que área? A Amazônia. Sim, mas o que é a Amazônia? Aí se inventa a Amazônia legal. Né? Isso em 53, portanto, dentro desse período que eu chamo de meio natural. No entanto, a partir do PIN, que é o Plano de Integração Nacional, há um constante clamor de construir uma ideia de soberania nacional, construir uma ideia de integração nacional. E aí então começam os esforços do regime militar no sentido de fazer um conjunto de ações que possibilitasse a Amazônia ela entrar na configuração territorial brasileira. Né? Aí nasce a Operação Amazônica, né, que é um conjunto de leis, um conjunto de decretos que vai criar a Sudam, vai criar o BASA, vai criar a Sudam, o BASA, incentivos fiscais, a SUFRAMA vai criar condições infraestruturais para que o investidor tenha terra e tenha recurso. Muito bem. O problema é que quando esse investidor chega, na forma de grandes projetos de rodovias, ferrovias, prospecção de energia, quando esse grande projeto chega, ele se depara com um espaço que já era habitado há muito tempo por quilombola, por ribeirinho, por agricultores familiares. E aí então, a partir de 66, quando nasce o meio técnico científico, também nasce um período de conflito. Né? Então, na minha análise, o meio técnico vai de 66 até 96, com a chacina de Eldorado do Carajás. Nesses 30 anos, nunca se matou tanto na Amazônia. Nunca houve tanta violência no campo. Nunca houve tanta morte de padre, de sindicalista, né, de militante. Né? Por quê? Porque nesse período houve o que o José Souza Martins chama de a chegada do estranho. Né? O grande projeto chega e reivindica áreas onde as pessoas estão morando há gerações, há séculos. Né? Estão morando. Então, aí vai ter o grande confronto, aí nasce o que eu chamo de período agrário. Né? Meio técnico e período agrário, porque é o período do confronto. É o do confronto porque o Estado ele fomenta o confronto. Porque o Estado ele vai trabalhar com a ideia de espaço vazio e vai conceder esse espaço vazio a grandes empreendimentos. O problema é que esse espaço nunca foi vazio. Esse espaço sempre foi a condição para a reprodução de um modo de vida. Aí essa tensão, ela é tão grande, que foi obrigado a chacina de Eldorado de Carajás acontecer para que, por exemplo, o Banco Mundial, para que os órgãos de fomento mundiais pressionassem o Brasil para a necessidade de se tomar mais a sério a reforma agrária. E aí, então, nesse momento, o Fernando Henrique Cardoso ele começa a inventar uma coisa chamada reforma agrária de mercado, que é o quê?
Como era muito difícil indenizar terras do latifúndio para fazer reforma agrária, né, o Fernando Henrique Cardoso ele vai comprar, ele vai criar uma espécie de mecanismo, que é o chamado Banco da Terra, para comprar, para indenizar o latifúndio, quer dizer, ele vai comprar o latifúndio a preço de mercado e com isso tentar fazer reforma agrária. Então, por esse mecanismo, o latifúndio ele era beneficiado duas vezes. Primeiro, porque ele estava em terra grilada, que já não era para estar. Segundo, porque ele vai vender a terra grilada para o Estado, né? E vender a um preço bastante valorizado. Mas mesmo assim foi uma atitude que não deu certo, né? Mas vai começar a mudar o cenário quando o que acontece? Quando a matriz territorial começa a entrar dentro da estrutura estatal, né? Quando o Estado começa a pegar o território, o conceito de território para planejar, né? Para planejar. E aí então começa a nascer uma história de plano de desenvolvimento territorial, né? Que é justamente valorizar a dimensão territorial do espaço e não focar tanto no conflito, né? Mas focar tanto na associação das partes conflitantes, né? Então, aí nasce os chamados arranjos produtivos, os arranjos espaciais, que vão tentar silenciar o conflito, mascarar o conflito, né? E um dos mecanismos desse mascarar o conflito vem na forma das cadeias produtivas, né? Como assim? Então, eu vou contar um exemplo. Então, eu tenho uma área, por exemplo, a área que hoje é a área do Arauaí, né? Do Arauaí, que é do assentamento Arauaí, que é coordenado pela Agropalma. Essa área, na década de 90, por exemplo, antes da década de 90, antes de 2002, nessa área não tinha dendezal. Tá? Não tinha dendezal, não tinha dendezal. Antes de 2002 não tinha. Né? O que é que tinha? Tinha várias famílias que moravam lá há muito tempo. Há muito tempo. Né? Aí o que é que o Estado faz? O Estado, ele desapropria essas áreas, né? Ele indeniza quem quer ser indenizado, quem não, ele permanece para transformar essa área num assentamento de produção, num assentamento de agricultores familiares para a produção de dendê, né? Então, o problema é que antes o que eu tinha era sitiante camponês que nunca nem sabia o que era dendê, né? Então, a Agropalma ela vai entrar com esse treinamento técnico, o Estado entra doando a área e o banco abre uma linha de crédito, né? Então, a partir daí, eu não tenho mais antagonismo entre quem tem terra e quem não tem, ou quem tem a posse e quem não tem. A partir daí, o que é que eu tenho? Eu tenho uma espécie de desenvolvimento territorial rural, onde a empresa ela vai usufruir da terra, sem ser dona da terra, vai usufruir da força de trabalho, sem contratar a força de trabalho, e não vai assumir nenhum risco em relação a impactos ambientais, impactos sociais, prejuízos sociais que porventura aconteça em relação à associação de produtores. Então aí nasce o que se chama o rural, né? O meio técnico científico, que é o rural, né? E nasce também a perspectiva territorial de desenvolvimento, onde o conflito ele é silenciado, onde o que prevalece é a cooperação. A cooperação entre quê? Entre o grande conglomerado do agronegócio e o seu associado, né? Então aí, no momento em que o agronegócio chega, sobretudo na área rural, no meio rural, ele inaugura o rural, né? Por que eu digo que inaugura o rural? Porque da mesma forma que o urbano ele é uma criação do Estado, o rural também é uma criação do Estado, né? Só tem rural porque teve regularização fundiária, só tem rural porque teve
presença do Estado. Só tem rural porque tem eletrificação, tem estradas, tem postos, né? Tem escolas, tem tudo que uma infraestrutura, uma infraestrutura de cidade tem, basicamente, serviços públicos, né? Nas áreas que tem Dendê, eu me refiro. Então isso só foi possível por conta do Estado. Então o que eu tenho ali, eu não tenho mais um campo, eu não tenho mais ali um espaço agrário, eu tenho um espaço rural. É um espaço rural, cuja lógica é coordenada, é hegemonizada pelo capital financeiro, né? Porque o preço do Dendê, do Dendê, o preço que a empresa paga para o cooperado para produzir fruto fresco de Dendê, o preço é determinado pela Bolsa de Valores de Amsterdã. Não é no Moju, não é nem no Brasil. Tá? Então aí já tem um período onde o lugar passa a estar integrado com o mundo. Definitivamente passa a estar subordinado ao mundo. Então esse é o meio, é o meio técnico científico. Só para mostrar um pouco dessa periodização, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Né? Então, é só para tentar completar o vídeo anterior que eu falei. Né? Porque eu sei que nesse momento de pandemia, a gente é muito difícil focar alguma coisa. Né? Então, as tentativas que a gente fez com os vídeos aqui foi no sentido de, pelo menos, informar. Né? Pelo menos informar. Eu tenho muita clareza das limitações desse mecanismo aqui. Por isso que propus o grupo do WhatsApp como fórum para debate, para discussão, e por isso que priorizei os vídeos e não coloquei tantos textos. Né? Eu espero que vocês tenham tido proveito. Né? Para mim foi uma experiência também inédita e confesso que gostei, porque pelo menos me alfabetizou nesse processo de usar o vídeo e mostra assim, o quanto a gente pode utilizar isso para crescer. Né? Para crescer. Tá? Então, eu gostaria como elemento que vocês. Eu vou depois colocar no Cigar, mas a ideia é que vocês tecessem um pouco um comentário sobre o que significa pensar a Amazônia enquanto fronteira. Mas eu vou detalhar isso mais especificamente. Tá? No demais, espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e, sobretudo, fortaleza para sair cada vez mais inteiro desse processo, né? E crescer nesse processo. Um abraço no coração de todos, espero vê-los em outro momento.